Olá, ouvintes e internautas que nos acompanham na programação do Grupo A Hora, pela rádio A Hora 102.9 e também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos iniciando mais um debate do projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Uma iniciativa do Grupo A Hora também com a parceria da Imogel. Esse debate está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube, A Hora TV, e também pelo Facebook. O pessoal pode acessar, pode conferir esta e também outras edições do projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, que já são aí 38 edições deste debate que nós começamos em março de 2023. O projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, tem a apresentação e produção de Matheus Souza, supervisão de Felipe Naitsky. Conosco aqui na equipe técnica está o Anderson Barbosa e também a Karine Pinheiro no apoio de redes sociais, também gerando conteúdo para a nossa edição impressa do caderno e também para as nossas redes sociais. Pois Lajeado cresce e se desenvolve em todos os sentidos e todos os bairros, fruto do protagonismo empreendedor, a localização estratégica e momento singular que atravessa o Vale no contexto estadual. Todo o planejamento e políticas públicas implementadas neste momento vão ditar a qualidade de vida e o crescimento ordenado nos próximos anos e décadas. E muito por isso se ergue fundamental esse olhar estratégico e arrojado sobre os 28 bairros que compõem a cidade de Lajeado. Então, a partir dessa constatação, nós fizemos esse trabalho de análise, de curadoria, pesquisa e também apuração jornalística em todas as localidades do município. Um dos braços do projeto são os debates na Rádio A Hora. Todo mês, então, discussões sobre diferentes assuntos relacionados aos bairros de Lajeado. Em 2026, nós iniciamos uma nova rodada do projeto, agora abordando temas específicos sobre a cidade. Já falamos sobre a educação, falamos sobre mobilidade urbana, também sobre os 2 anos da enchente de maio de 2024, todas as consequências que isso trouxe para o município. E desta vez vamos falar sobre a descentralização e o avanço do comércio e os serviços nos bairros. Nós temos um centro, o centro de Lajeado, que tem uma relação histórica com o desenvolvimento do município, mas também começamos a ver os bairros ganharem vida própria aqui na cidade, com comércios bem estabelecidos, com serviços dos mais variados, e portanto nós vamos fazer este debate sobre este tema, apresentado apresentado direto do bairro Conventos, que é um símbolo dessa transformação de Lajeado. Conventos, que hoje é o maior bairro de Lajeado, com uma população aí, estima-se que mais de 10 mil pessoas residam aqui em Conventos, se tornou um símbolo dessa mudança que Lajeado vem passando nos últimos anos. Nós então temos a participação do Daniel Becker, ele que é empresário, presidente da Associação de Moradores de Conventos, inclusive recém-eleito presidente o Daniel, também o Fabrício Clos, que é diretor executivo da Sicredi Integração, que tem agência aqui no bairro Conventos, a Gisele Darran, que é a presidente da CDL Lajeado, também agora reeleita para mais um mandato, e o Jairo Valandro, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Lajeado, tem uma ampla atuação também no setor, né, da construção, né, o Jairo que foi presidente inclusive do Sinduscom aqui da nossa região. Bom, começar então pela Giselda. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema, né, tão importante também, né, sobre o comércio de Lajeado. Eu que agradeço, Matheus. Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão caro para a CDL, né, para a Câmara de Diretores Lojistas de Lajeado. Nós que entendemos que o fomento ao comércio dos bairros ele é super importante para o desenvolvimento da economia de todo o município. Então, entendemos, né, que os comércios de bairro ele repercute não apenas no seu bairro, mas também em todo o município. Muito bem. Jairo, representando aqui o Poder Público de Lajeado, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, boa tarde. Agradecer o convite, a participação no programa. Eu acho que trazer um pouquinho mais de informação, né? Mas uma coisa interessante que eu acho que dá para iniciar falando é que quando a gente fala de uma organização, se a gente for falar de organização de plano diretor, organização de desenvolvimento econômico, a gente tem que trabalhar com um modelo que é chamado de uma grande centralidade e outras centralidades menores espalhadas pelo município. E essas centralidades não é o poder público que determina, tá? Eu acho que é a vida em cada um desses locais, e Conventos é uma delas. E muito bem
característica, é a quarta no município em número de empresas, vem crescendo acima das demais, né, uma média comparando com o crescimento que Lajeado vem crescendo sempre, né, com o número de empresas, mas Conventos a gente vê crescendo um pouquinho mais. Né. E claro, né, eu acho que essa questão da população crescendo, eu acho que seria importante se nós tivéssemos aí na frente aí um censo antes do prazo definido, porque a gente teve uma mudança, a nossa região toda, né? Ela deu uma realocada, ela mudou muito. Então seria interessante conhecer e saber por quê. Porque aqui também eram nos bairros onde mais crescia também na questão de loteamentos, havia disponibilidade de terrenos, disponibilidade de imóveis. Então isso acho que fez a grande diferença para diferenciar um pouco Conventos. Mas vamos lá, né? Conventos cresce, sempre cresceu, sempre teve esse olhar, sempre teve uma vida própria. Então a gente vê hoje empresas comerciais vindo para o bairro de Conventos de redes grandes. Né? Então começa a se enxergar diferente o bairro. Né? E isso é crescimento também populacional. Né? Muito bem. Fabrício, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fabrício, que representa a Sicredi, aqui a Sicredi, que é uma cooperativa com grande atuação em Lajeado e região, e aqui em Lajeado também se expandindo, né, para outros bairros, já tem agência em Conventos há mais de 10 anos, mas também presença em outras localidades. Boa tarde, Matheus, boa tarde, meus colegas aqui, né, de bancada hoje. Estamos com certeza muito felizes em estar aqui e poder falar um pouco sobre qual é o papel também de uma instituição financeira, o papel do Sicredi, que é muito além de trazer o serviço financeiro. O Sicredi é um desenvolvedor local, né? Então a gente já, vou pensar um pouco nessa história da cooperativa, a gente já no final dos anos 90, 2000, foi para São Cristóvão, né? Quando lá não é nem perto que é hoje, né? Nosso bairro São Cristóvão. E aí, 2008, bairro Florestal. Hoje, agora, estamos aqui em Conventos desde 2010. Então já são aí 15 para 16 anos, né, no bairro Conventos. Quando esse bairro tinha em torno de 3.500 habitantes. Então o quanto também que a vinda do Sicredi para cá impactou justamente no que a gente coloca, né? Ir ao encontro das pessoas, ir aonde o desenvolvimento vai acontecer e ter esse olhar, e a gente continua tendo, né? Esse olhar muito particular de onde nós podemos participar desse ecossistema no crescimento da nossa cidade de Lajeado. Legal. Daniel, muito obrigado, né, por aceitar também o nosso convite. O Daniel, que assumiu recentemente a presidência da Associação de Moradores aqui do bairro Conventos, né, sendo, né, a voz da comunidade junto às demandas ao poder público. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Matheus, Giselda, Fabrício, Jairo, a todos que estão nos assistindo. Agradecer a Neuza Maria que nos cedeu o espaço aqui da Moçando Café e Parreja para esse nosso encontro, e dizer que a nossa empreitada aí nos próximos 2 anos aí é numa tentativa de auxiliar o desenvolvimento do bairro, auxiliar o município, e também dizer que Conventos hoje é uma referência de desenvolvimento e crescimento. Tem alguns aspectos que foi comentado pelo Jairo também, daqui a pouquinho nós vamos, em algum momento aí para frente, nós vamos fazer uma sugestão, de repente, de alguma possível alteração do plano diretor, porque hoje o bairro ele tem um território aproximado de 1.500 hectares e a gente tem mais de 50% ainda para lotear. Então, dentro disso, eu acho que é válido a gente traçar algumas estratégias hoje, principalmente na mobilidade, na parte da educação. Então, é uma caminhada longa, e nesses 2 anos aí a gente pretende auxiliar e trabalhar em prol dessa comunidade aí. Muito bem. Bom, né, a gente tem percebido nesse movimento, claro, Conventos acho que é o símbolo disso, mas também outros bairros que vêm tendo essa transformação, São Cristóvão, como o Fabrício falou, né, tudo que aconteceu nos últimos anos, mas também localidades que vêm despontando agora, Jardim do Cedro, São Bento, são diversos bairros de Lajeado que vão experimentando esse crescimento, e isso vem impactando também no comércio, serviços, empresas estão procurando esse bairro. Como que, Jairo, o poder público tem acompanhado essa expansão, esse crescimento dos bairros? Esse crescimento está acontecendo de forma mais rápida do que o planejamento inicial previa? Como é que tu avalia isso? Olha, se a gente for olhar o crescimento médio no número de empresas dos últimos 5 anos de Lajeado, crescimento em comparação com o ano anterior está em 14%. Tá? Se a gente olhar mês, é 24%. Então,
Isso é um crescimento bem expressivo, significativo. Eu acho que ele traz resultados, mas a gente também chega olhando, a gente vai ver que 74% dessas empresas são do setor de serviço, né? 20 e poucos % é comércio, 9% indústrias. Tá? Então a gente tem essa característica, o serviço é o maior, que mais vem crescendo, o setor de serviços, né, de empresas com atividades ligadas aos serviços, vem crescendo por uma questão, eu acho que quando a gente tem uma cidade mais pujante, uma cidade grande, a gente necessita de serviços, então obviamente que esse mercado ele acaba se consolidando mais, essas empresas, né? Mas a gente vem acompanhando, a gente começou um acompanhamento no ano passado sobre o número de empresas em cada bairro. Tá? Então hoje a gente tem o centro com 17,23% das empresas do município. São Cristóvão vem em segundo lugar com 10,52%. Olha só. O Florestal 7,57%, Convento 6,84% e o Universitário 6,67%. Sim. Então a gente vê que são localidades que estão consolidadas há mais tempo, né? Universitário, Conventos, Florestal, São Cristóvão, eles estão mais consolidados nessa questão, são bairros mais tradicionais, digamos assim. Isso. Eles acabam tendo esse movimento, sim, de ter maior número de empresas. A gente só não consegue identificar o setor em que essas empresas elas estão conforme os bairros, assim, a gente não consegue fazer um mapeamento nesse sentido, né? Mas crescimento vem de pessoas. Eu acho que quando tu tem crescimento populacional, o crescimento econômico ele segue, né? E é o que a gente vê com Conventos, né? Conventos vem crescendo um pouco acima. Conventos lá no início do nosso acompanhamento, Conventos em relação ao número de empresas em Lajeado era 6,4, então ele já está a 6,8, enquanto que os outros não vêm crescendo a mais, eles ficam no mesmo patamar ali, né? Giram um percentual aqui a colar, mas Conventos a gente vê que ele vem pegando cada vez mais um número na participação do número de empresas, né? Então, hoje são 1.424 empresas registradas aqui em no bairro Conventos, né? No endereço Conventos, né? No cadastro da prefeitura. 424. Tá? Olha só. Então, nosso olhar basicamente é o quê? Com esses números, agora no futuro, a gente pode identificar melhor, fazer ações. E aí eu acho que já vem da preocupação, né, do executivo em olhar a questão de mobilidade que a gente precisa, né? Sim. Então o Conventos está dentro desse olhar, então tem essa ideia do alargamento aqui da rua principal. Sim. Então tudo isso acaba com que é o olhar que o município dá, né? Mas eu vou retornar um pouco e dizer o seguinte, olha, crescimento populacional é isso, a gente vai precisar de mais estrutura. Crescendo desse jeito a gente cresce nossos negócios também acabam vindo, né? Sim, com certeza. Bom, Giselda, a CDL tem um trabalho já de longa data, vai inclusive fazer agora, é uma data bem importante, só não me lembro se é 50 ou 60 anos, né? 60 anos. 60, isso então. 60 anos da CDL aqui em Lajeado, um trabalho que dispensa, né, comentários em relação à defesa do setor comercial aqui da cidade. Bom, essa mudança que nós vemos percebendo, né, Giselda, de certa forma tem um pouco a ver, é claro, com o crescimento da cidade e tudo mais, mas também faz sentido a gente ver um crescimento do comércio pelos bairros também por conta de mudanças no comportamento do consumidor, que às vezes busca também ter mais opções perto de casa, sem precisar fazer longos deslocamentos? Com certeza, Matheus. Poder trabalhar e morar num espaço próximo, isso traz qualidade de vida para as pessoas, né? Então, como nós sabemos, Conventos é um ótimo lugar para as pessoas se estabelecerem em termos de moradia. E é natural que o comércio, os serviços, o varejo, de uma forma geral, acompanhe, né? E os bancos, né, acompanhem também esse movimento. Por quê? Porque diminui a circulação das pessoas ter que ir até o centro da cidade para ir no mercado, por exemplo, numa farmácia, ou mesmo comprar produtos, roupas, vestuário, calçados. Então, ter um comércio próximo de onde se reside é uma tendência mundial. Os pequenos comércios, os pequenos bairros, eles têm ganhado um destaque mundial muito por conta dessa busca de qualidade de vida das pessoas, né? Morar, trabalhar próximo, né, de onde se mora, diminui a circulação das pessoas, diminui a poluição, né? O estresse com o trânsito, a gente pode pensar assim,
facilita também o deslocamento de pessoas de mais idade, pessoas que têm alguma dificuldade de deslocamento. Então, é uma série de benefícios, né, que o comércio local traz. E a CDL, sim, vê sempre com bons olhos esse crescimento e está sempre aí pronta para inserir nas suas campanhas esses pequenos comércios, né, dos bairros. Legal. Bom, Fabrício, você que está ali na Sicredi já há bastante tempo, né, inclusive esteve atuando muito tempo também em Minas Gerais, né, agora voltando a ter residência aqui em Lajeado, percebe nas empresas, com quem conversa com empresários, pessoal que vai ali na Sicredi, realmente esse interesse cada vez maior de ir para expandir sua atuação para os bairros, abrir comércio nos bairros? Como é que tu percebe isso estando ali numa cooperativa financeira, como é o caso da Sicredi? Sim, a gente tem muito nítido isso, né, do próprio empreendedor, né, e conforme a Giselda bem colocou também, né, as pessoas elas querem mais comodidade. Né, as pessoas hoje, o comportamento do consumidor, ele vem mudando muito, né, muito rapidamente. Cada vez mais a gente quer as coisas mais perto da gente, um restaurante que esteja no bairro, né, uma farmácia que tenha no bairro, um posto de gasolina e uma instituição financeira com certeza também, né, que possa trazer esse fomento, né, de negócios para o bairro. Porque onde que, vamos colocar assim, né, onde que a gente vai colocar uma agência do Sicredi, a gente com certeza vai estar trazendo mais negócios junto. E como eu coloquei no início, quando a gente chegou aqui no bairro, nós tínhamos em torno de 2.000 e poucos associados nessa agência. Hoje estamos chegando a 5.000 associados. Né? Um bairro aí que passou de 10 mil habitantes, que cresce em torno de 1.000 habitantes por ano, né? Pelo que a gente tem de informação. Né? Então, o quanto que também tem um desafio do próprio comércio, dos serviços acompanhar, para que as pessoas consumam no bairro, para que encontrem o que procuram no bairro. Então, isso também tem muito a ver com o trabalho de uma instituição financeira cooperativa como a nossa. Porque lá, quando o Sicredi iniciou, né, a gente iniciou para resolver uma necessidade, uma dor, que era justamente essa intermediação financeira. E essa dor e a necessidade, ela continua da mesma forma, só que agora, como a gente está colocando aqui, a gente consegue estar mais próximo ainda das pessoas, fazendo esse trabalho de descentralizar, trazendo o Sicredi mais para perto, como foi aqui em Conventos. Então a gente já está nesse trabalho, como a gente colocou aí, há mais de praticamente 12 anos aqui, né? Isso. Aliás, 12 anos não, foi 2010, né? Então 16, 15, 16 anos, né? Isso. A gente está aqui. Então o quanto que esse bairro já desenvolveu também com a presença do Sicredi. E no nosso trabalho de cooperativismo, a gente tem essa questão do local, né? Então a gente trabalha muito local. E não é só segunda a sexta. É domingo a domingo, participando das entidades, estando próximo das pessoas onde as coisas acontecem. Então a gente vê, sim, esse movimento, eu vou colocar assim, natural, né? Do nosso bairro Conventos, ele estar, né, desenvolvendo de uma maneira muito rápida, e o quanto que fica um compromisso de todos. Claro. Né? Todas as entidades, o poder público, nós enquanto cooperativa também, né, fazer a nossa parte para que a gente possa cada vez mais, né, trazer qualidade de vida para quem mora aqui no bairro e para quem vai empreender aqui no bairro. Legal. Bom, Daniel, o bairro Conventos, né, ele vem nessa pegada, e antes eu falava, dirigindo aqui o bairro Conventos, falava com a minha colega Karine sobre tudo que Conventos tem, né? Você tem aqui supermercado, você tem agência bancária, você tem restaurante, farmácia, academia, tem escolas, né, tem um posto de saúde que inclusive deve ser ampliado, né, é uma demanda da comunidade também. É uma estrutura completa de cidade, né? E como tu observa, né, essa mudança que Conventos se enfrentou nos últimos anos, se pegar, talvez pegando dos últimos 10, 15 anos? Na verdade, eu costumo sempre falar, e não sei se é positivo falar ou não, mas Conventos tem uma autonomia tão grande, que na enchente de novembro e aquela enchente trágica de maio, a gente foi sentir mesmo quando a luz caiu. Porque senão a nossa vida estava aqui em Conventos correndo normal, estava tudo funcionando, porque a gente tem aqui, tudo acontece. Claro que depois a prefeitura também ficou debaixo da água, foi uma série de situações que ocorreram. Mas falando de Conventos, como eu moro aqui em Conventos praticamente há 20 anos, sou natural do bairro Moinhos, de Lajeado, e moro aqui praticamente 20 anos, eu venho acompanhando pessoalmente
até por estar no mercado imobiliário também, o franco desenvolvimento aqui de Conventos. Sim. Então, assim, a gente tem um crescimento graças a várias forças aí. A gente tem, por exemplo, a creche que foi construída nova. A gente tem lá no início, eu te confesso particularmente que essa duplicação eu não via muito futuro da parte de lá da Teobaldo Breitenbach, mas hoje é um alívio de gargalo muito grande. Temos ainda algumas melhoras para fazer, por exemplo, pavimentação da Alfredo Scherer, pavimentação do restante da Benjamin Constant, incentivar algumas transversais, como por exemplo aqui a Arno Eckert, aqui, que tem um problema de estrada de chão lá atrás, que o pessoal passa uma dificuldade lá por causa de poeira. Mas enfim, de forma ampla falando, é um bairro que tem sua vida própria, é um bairro que gera muito imposto para o município, que gera muito ITBI, né, Jairo? São 2 condomínios grandes que a gente tem aqui em Lajeado, um de 63 hectares, são 630 mil metros quadrados, um condomínio, o Blumen Park, e o outro de 15 hectares aqui, o da Lial, o Viva Conventos, isso que estou falando de condomínios fechados. E aí, como a gente está até no mercado imobiliário, os próximos 5 anos a gente sabe que vão ser despejados, uma forma mais dura de falar, praticamente mais de 3 a 5 mil terrenos disponíveis. E o processo que a gente vê aqui no mercado imobiliário, bem praticamente falando, saiu matrícula, está saindo a obra. Então, assim, até nós temos um grande problema de gargalo no nosso município, que o pessoal fica trabalhando. O Alex Schmidt está fazendo um ótimo trabalho, mas ainda tem muita coisa para resolver, que é no planejamento, aprovação de projetos. Então a gente tem projetos que de vez em quando estão ficando prontos aqui e que ainda não foram nem aprovados da prefeitura. Então são desafios que o Jairo vive isso na pele, a Giselda também, o Fabrício de forma mais privada, vamos dizer assim, o Sicredi, mas ele está sempre com toda a comunidade na volta. Mas são desafios que têm que ser encarados de uma forma ou outra logo, porque esse crescimento aí está indo muito mais rápido do que a gente está se mexendo. Então, nos nossos próximos 2 anos de gestão aí, montei uma equipe, vamos dizer, de pessoas interligadas à indústria e comércio aqui de Conventos, pessoas que já estavam e que têm também algumas finalidades sociais, tipo a gente está planejando um evento bem legal para o Dia das Crianças, que o Sicredi sempre é parceiro também. Dia das Crianças, eu tenho um projeto meu pessoal que eu quero fazer uma iluminação especial aqui nas casas, lançar um concurso aqui em Conventos para o Natal. Então são várias atividades aí, mas principalmente a gente quer pensar junto com os empresários e com o pessoal que mora aqui, um desenvolvimento mais sustentável, só que muito mais rápido para o nosso bairro Conventos. Muito bem. Muito bem, o projeto Lajeado Novo Olhar sobre os Bairros, trazendo debate, né, aqui para o bairro Conventos, que é um símbolo dessa transformação que Lajeado vem passando nos últimos anos. A gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais debate do projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Muito bem, nós estamos de volta com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Debate deste mês falando sobre a descentralização, né, e o avanço do comércio e dos serviços para os bairros de Lajeado, né, mudando um pouco a dinâmica que se tinha de cidade nos outros tempos, né? Sempre tivemos muito concentrado, né, esse tipo de serviços, comércios. Hoje em dia Lajeado começa a se desenvolver mais para os bairros nesse sentido, e é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, apresentando o debate direto do bairro Conventos. Bom, falando um pouco sobre polos econômicos, sobre oportunidades, desafios, vou começar com o Daniel então, essa volta, né? Tu falava um pouco antes sobre os principais desafios, né, que Conventos tem para sustentar esse crescimento. Citasse algumas questões de mobilidade, né? Esses investimentos, caso eles saiam do papel, né, e a gente acredita que vai sair, são investimentos que vão transformar Conventos cada vez mais, né, num bairro melhor para se residir, melhor para se investir, né? Isso aí, Matheus, além dos investimentos privados que estão acontecendo aqui no bairro, como construções de loteamentos, construções em geral, moradias, comércio, a gente tem esse crescimento tem que ser acompanhado pelo poder público. Então já tem algumas obras anunciadas aí que vão entrar num pacote agora, parece, do município. Isso.
que vão, de certa forma, para o pessoal que não é daqui, não vai dar um impacto muito grande, mas para o pessoal daqui vai ser um impacto, vai ser água para o vinho, vai se mudar. Por exemplo, o dia que nós tivermos aqui a Arno Eckert pavimentada, a Alfredo Scherer pavimentada, que já tem uma parceria em andamento com o município de Forquetinha, porque depois da sede do Sicredi da FUSE tem uma pontezinha e para lá ela se divide, a rua se divide de responsabilidade de Lajeado e Forquetinha, então já está bem avançada a parte de lá. No plano diretor da última alteração que teve, essa Alfredo Scherer ela passou a ser uma perimetral de 30 metros, então já teve uma visão aí de expansão. E claro, tem a Benjamin Constante, que ela está hoje não muito ocupada, mas a gente já sabe que tem muitos projetos na prefeitura de loteamentos que vão desembocar lá na Benjamin, e ela já, por natureza, ela já é uma via larga, uma via extensa. E claro, também tem um outro desafio que quase a gente sempre esquece, porque a gente não percebe, e eu digo não percebo porque a gente mora aqui, é que nós temos aqui em Conventos o lixão, né? É isso, verdade. Isso é um outro desafio que a gente tem aqui, mas como a gente, por exemplo, eu acho que o pessoal que está lidando lá é bem profissional, bem legal. Há alguns loteamentos que são bem a cerca, bem próximos do lixão, eles sentem algum odor eventualmente, mas eu te confesso que aqui na Teobaldo Breitman, aqui na parte dessa parte de Conventos, a gente não cheira. Mas a gente sabe, quem passa por lá vê o tamanho que ele está ficando. Então é outra atitude, outro desafio que a prefeitura, o poder público municipal tem para resolver. É verdade. Bom, Jairo, você que está ali na secretaria desde o ano passado, né, desde o começo da atual gestão, que investimento sim o município avalia importante para garantir, né, que os bairros possam continuar crescendo de forma autônoma e sustentável e que a gente tenha, né, esses polos bem estabelecidos, como é o caso aqui de Conventos? Bom, eu acho que começando a falar sobre esse assunto, acho que o Daniel coloca bem, né? Lajeado é uma cidade que cresceu bastante. Ela teve um crescimento exponencial e a gente enxerga isso principalmente após esses eventos aí de 24, né, 23. A gente nota que parece que Lajeado deu uma encorpada maior, né? E sem falar que como Lajeado é uma cidade que é uma cidade polo, então ela acaba recebendo muitas pessoas de fora. Mas Lajeado tem uma característica que a faz crescer, mas também a dificulta em algumas coisas. Nós somos cortados por duas estradas, duas rodovias, podemos dizer assim, que é a 386, que tem uma importância muito grande, e a 130, que é outra uma via de ligação com localidades importantes do estado, né? Então isso gera os quadrantes de Lajeado, né, em cada um dos lados. Então sim, a gente acaba tendo problemas de mobilidade urbana, principalmente para transpor, eu vou chamar de obstáculos, né? Transpor esses obstáculos para que a gente possa fazer com que a cidade flua normalmente, né? Então tem-se esse olhar, está se trabalhando essa proposta agora que a Glaucia está levando então para a Câmara, né, na questão da busca, né, deste empréstimo e para que a gente possa fazer obras importantes de mobilidade, obras que não vão ter um reflexo de 4 anos, elas vão refletir 30 anos para frente. Sim. Então a gente precisa pensar a cidade também lá na frente, né? Então vem se olhando para isso, Lajeado precisa que essas obras aconteçam, né? Então espero que isso seja aprovado o mais rápido possível para que a gente possa buscar iniciar também, né, esses projetos, iniciar a execução, né, dos projetos, que os projetos já existem, né? Então vão ser trazidos, né, para a comunidade, vão ser apresentados no seu momento oportuno, e aí todo mundo vai ter uma ideia do que é tudo isso. Mas enfim, Lajeado precisa transpor, a gente está com essa discussão agora do bloco 2 na 130, que, digamos, tira o município de fazer quais investimentos, porque não se sabe o que vai acontecer ali na frente, então tem esse detalhe. Nós temos a CCR que, temos uma rodovia duplicada 386, mas a gente também entende que não é mais como era antes para atravessar de um lado para o outro, então tem que se pensar em tudo isso. Mas o crescimento populacional que gera desenvolvimento econômico, que traz esse crescimento muito bacana que a gente vê, porque Lajeado tem uma capacidade empreendedora muito grande, né?
ele vai trazer esses desafios enormes aí, que são de levar mobilidade, né? Mas o que vinha sendo falado antes, né? As pessoas também, ao mesmo tempo, mais que Lajeado seja uma cidade pequena, né? Nós podemos identificar com isso. Ela automaticamente vai fazer com que as pessoas acabam querendo esse conforto maior, ter os negócios mais próximos, se deslocar com facilidade, sem, né? Isso é um desejo de todos, né? Que a gente vê. Mas para vocês terem a ideia, focando um pouco aqui no bairro, né? Foi o bairro que mais teve o número de emissões de alvará de construção no ano passado. É isso que o Daniel vem dizendo. E ainda tem como crescer muito. Né? Então, sim, precisamos de um olhar, precisamos, né, ter esse intuito de querer melhorar isso. E como eu disse, né, não são apenas pensar em obras que vão resolver o problema para 4, 5 anos. Né? Nós precisamos fazer obras que resolvam o problema da cidade para 30 anos, né, no mínimo. Né? E pensando nisso, escutando o Jairo e o Daniel, né, essas obras, elas atraem mais investimentos, né? Com certeza. Então, o comércio, ele se fortifica quando as pessoas têm estradas boas para transitar, estacionamento acessível, né? E isso vai qualificando cada vez mais o comércio. Então, a gente entende que para o comércio dos bairros crescer e se tornar cada vez mais diversificado e atender a extensa gama de necessidades das famílias, essas obras, elas são extremamente importantes. Então, a gente vê que no momento que, por um lado, o comércio começa pequenininho, aí as pessoas vão se estabelecendo nos bairros, isso vai criando uma necessidade de maior infraestrutura, que, por sua vez, atrai outros comércios, outros serviços, ou seja, é um círculo vicioso de crescimento para o município, né? Então, o município ele tem interesse de investir, de fazer essas obras, porque esses estabelecimentos geram os impostos necessários ao crescimento do município. E, claro, que são impostos que são aplicados no município de uma forma geral. Então, o crescimento dos bairros, ele acaba impactando para o crescimento, o bem-estar, o sucesso de uma cidade de uma forma geral, não apenas para o seu bairro, né? É verdade. Quero aqui parabenizar a Giza, em nome do CDL, que logo no início, aí na primeira empleitada, eu acho que na primeira semana que a gente assumiu aqui, o CDL fazendo o seu papel de forma grandiosa, convocando os presidentes das associações. Isso, um movimento que teve há 2 semanas atrás. Para iniciar essa conversa de como o CDL e como os bairros podem ser, como a gente pode se auxiliar. Muito válido, eu queria deixar esse registro, esse encontro aí, que foi muito positivo. Obrigado. Fazer só um comentário nisso tudo, eu acho que o Daniel toca num assunto importante, eu também vou acabar elogiando ele também, porque eu acho importante o papel que o Daniel também está fazendo à frente da Associação de Bairros. Eu acho que a gente tem que utilizar essas ferramentas, que é uma forma que a gente consegue se aproximar, né? Eu estou no público agora, mas já estive lá no privado, sempre fui um fã da ideia da gente ter esse associativismo, né? A gente tem um CDL forte, a gente tem um Macio forte, nós temos lá um Sinduscom que também cada vez ficando mais forte, e a gente tem que usar esses locais, essas entidades, digamos assim, para nos unirmos e sermos mais fortes. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Mas eu acho que importantíssimo isso, um empresário estar à frente de uma associação de bairros com um olhar que necessita. Então, isso é bacana, isso a gente vê que as pessoas começam a se importar com a sociedade, com o seu bairro, enfim, né? É louvável isso, e eu gostaria de deixar esse registro aí. Legal. Bom, ouvindo as falas do pessoal aqui, Fabrício, a Giselda falava, eu pensava também um pouco sobre isso, né? A Sicredi, ela escolhe cidades dentro da sua região de atuação para instalar agências e tudo mais. Em relação a uma cidade como Lajeado, né? A gente viu a Sicredi então abrindo a agência no centro, no Florestal, agora vai inclusive fazer uma nova agência no Florestal, ali próximo do antigo Lajadense, no São Cristóvão, em Conventos. Teve agora o exemplo também do Bom Pastor, né? Que é um bairro que também vem crescendo, e a Sicredi colocou uma agência ali. Ela olha para esses movimentos também de bairros que estão crescendo, que talvez tenham necessidade de, possivelmente precisa de uma agência aqui. Vocês avaliam esses cenários assim também, né? Com certeza, a gente está, conforme eu coloquei no início, né, a gente está monitorando, observando para onde que a cidade está se desenvolvendo, né? E aqui em Conventos, a gente, como eu coloquei ali, são mais de 15 anos, e inclusive a gente está tendo que olhar já daqui a pouco para uma nova estrutura. Né? A gente já fez reforma ali na nossa agência em 2022, e essa agência está ficando pequena. Olha só. Claro que a gente sabe o quanto que o movimento digital
ele acontece e o quanto que o Sicredi está presente nesse movimento. Né? Essa conveniência que a gente fala digital, todos nós queremos, né? Sim. Mas decisões importantes na nossa vida, a gente não vai tomar essa decisão num chat. Né? Essa decisão a gente vai tomar, né, olho no olho, né, onde a gente confia, com credibilidade. E dessa forma a gente tem que estar assim olhando para ter o Sicredi próximo das pessoas, como eu coloquei antes. E já aqui em Conventos, né, como a gente está falando do nosso bairro aqui, inclusive eu sou morador também, né, do bairro, vamos salientar isso. Eu digo assim, que em Conventos a gente fala, né, que a gente mora em Conventos, a gente não mora em Lajeado. Né? A gente, quando precisa ir para a cidade, agora eu vou para Lajeado, mas a gente mora em Conventos. Né? Já aprendi isso nesses 7, 8 meses que eu estou morando aqui depois que eu voltei de Minas. Então a gente está olhando para outros bairros também. Né? Essa duplicação, ela também nos traz algumas realidades, né? Onde que a gente não tem mais esse negócio de atravessar de um lado para o outro, né? Como era. Então isso também está transformando realidades, então a gente já está tendo um olhar para os outros bairros também, né? Os bairros que ficam, vamos colocar assim, do lado de lá da rodovia, né? E como eu falei também, né? O próprio nosso agência florestal, né? A gente também está ampliando. Então, sim, a gente está olhando porque a gente tem que estar próximo. A gente tem que estar próximo onde as coisas acontecem. E quanto ao cooperativismo, foi falado aqui como é importante, né, esse associativismo, né, as entidades estarem próximas. A gente precisa sempre encontrar uma maneira de encontrar soluções, né, onde que a gente possa fazer o nosso ecossistema crescer. E estando juntos, nós todos olhando para o mesmo lado, a gente vai conseguir chegar num ponto comum, porque não é só o poder público, não é só o privado, não é, né, o CDL que vai querer de um jeito ou o Sicredi, não é, a gente tem que entender o movimento e de certa forma a gente tem que estar, entre aspas, orquestrando isso, né? A gente está hoje, né, o Daniel aqui como presidente da associação de moradores, ele tem a responsabilidade de pensar o melhor para o bairro. Nós, enquanto aqui como uma cooperativa também, como que nós podemos ser agentes transformadores. Então é isso que a gente precisa, né, pensar como que a gente vai conduzir para que a gente possa aí trazer essa prosperidade e essa melhor qualidade de vida, né, e fazer com que mais empreendedores venham, né, para os bairros e consigam colocar seus negócios. E também a gente precisa pensar o quanto que a gente precisa evoluir no comércio e serviços para que as pessoas possam, né, consumir aqui mesmo. Muito bem. Esse é o Debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo Ahora e da Imogel, hoje falando sobre a descentralização, né, e o avanço do comércio e dos serviços para os bairros de Lajeado. Hoje temos uma cidade com bairros cada vez mais autônomos e a tendência é que esse crescimento siga para os próximos anos, claro, acompanhada de importantes investimentos, né, que consigam trazer, né, uma infraestrutura que acompanhe esse crescimento rápido que nós temos aqui na nossa cidade. Nós vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o Debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo Ahora e da Imogel. Neste bloco final que nós estamos falando sobre a descentralização de Lajeado, né, com o avanço do comércio e dos serviços para os bairros da cidade, vamos falar um pouco sobre futuro, né, e também o que se espera pela frente. E eu começo então trazendo para o secretário Jairo, né? A gente falava um pouco antes sobre o Lajeado não olhar daqui a 5, mas daqui 30 anos, né? Dentro disso, como que tu imagina que Lajeado a gente vai estar daqui a 30 anos, caso essas obras que a gente precisa para que a cidade consiga ter esse crescimento ordenado saiam do papel? Como que tu observa daqui a 30 anos os bairros cada vez mais autônomos, com as pessoas não precisando às vezes fazer grandes deslocamentos para fazer as suas necessidades do dia a dia? Como que tu observa isso? Sabe que isso é uma questão interessante que a gente comentei num mapa econômico lá do Jornal do Comércio, me fizeram essa pergunta. E eu disse, olha, o Lajeado tem dois caminhos bem distintos, né? E todos eles passam por uma questão de mobilidade, mas não de uma mobilidade urbana interna da cidade. Ela passa por um
desenvolvimento de mobilidade que dependemos do governo do estado, que dependemos do governo federal, né? Porque, como eu disse antes, essas duas rodovias cruzando a cidade, elas impactam. Sim. Elas trazem desenvolvimento, mas também impactam em mobilidade, né? Então, a gente tem essa questão toda que vai fazer a grande diferença. Mas, e Lajeado também, né? Vamos lá, né? Lajeado não cresce sem o Vale do Taquari crescer, e o Vale do Taquari não vai crescer sem Lajeado crescer também. A gente precisa ter esse pensamento bem em mente, né? Região metropolitana, a região da Serra. Mas eu vejo um Lajeado daqui a 30 anos com uma população muito alta, por mais que os números digam, né, que o estado, a partir do ano que vem, ele começa numa deflação, como é que eles chamaram ainda? Mas a gente vai começar a perder população. Sim. O estado vai ter um déficit populacional a partir de 2027 significativo, enquanto que outros estados terão um crescimento até essa inversão, né, de curva, ela vai se iniciar apenas em 2060. Né? A população mundial em si vem diminuindo. Né? Então, eu enxergo um Lajeado lá na frente mais dinâmica, mais focada em serviços. A gente sabe que a questão de indústrias, a gente não tem áreas muito grandes, né? Então, apesar da gente ter indústrias maravilhosas aqui na cidade, que tem representação mundial, inclusive, né? Fazem sucesso lá fora, principalmente na área de candies, né? Nessa parte aí, é louvável, mas são indústrias que se identificam com a cidade, se identificam com tudo. Mas eu vejo uma Lajeado mais serviço. Uma Lajeado mais dinâmica nesse sentido. Eu acho que o olhar que a gente dá hoje dentro da Secretaria, e é uma ideia que a gente está começando agora, um projeto que é do Governo do Estado, Desenvolve o Município, vamos começar então a projetar políticas, ações, para que a gente possa buscar, e o foco vai ser um pouco mais nisso. Eu acho que eu gosto sempre de utilizar atrair pessoas. Quando a gente atrai pessoas, a gente atrai negócios. Né? Sem isso, tu não faz nenhum dos dois. Sim. Né? E então o Lajeado precisa olhar para esse fator, né? De ter uma cidade que possa receber bem as pessoas, possa ter não apenas a saúde, educação, a segurança, mas tem que dar qualidade de vida, espaços de lazer, né? Precisa ser olhado nesse sentido. Então, Lajeado eu acho que vai ser uma cidade que vai focar na questão tecnológica, né? Nós temos um desenvolvimento muito grande na parte tecnológica, temos um Tecnovats, temos esse hub de inovação em saúde, eu acho que o HBB tende a ser maior ainda, a Univats também, então isso vincula muito a questão do serviço. Uma cidade dinâmica tecnológica, eu vejo ela mais indo para este lado econômico, né, do que um industrial. Por quê? Porque a gente não tem assim grandes áreas para expansão, para receber grandes indústrias, né? Não estou dizendo que não possa vir, não teremos indústrias, né? Mas indústrias talvez mais focadas em tecnologia, que não precisam de grandes áreas, né? Essas talvez a gente vai ter ali na frente. Então, minha ideia maior assim de enxergar o município é isso aí, nessa questão, atrair tecnologia, atrair indústrias tecnológicas. Eu acho que a gente, além de termos a capacidade de receber esse tipo de indústria, né, Lajeado tem essa questão que já tem uma base de serviços muito forte, já tem um comércio pujante, né? A construção civil desponta a cada ano, né? Então, se a gente for olhar nesse sentido, é um sinal claro de que a gente caminha para aí, né? Então, recebe investimentos externos, né? Então, acho que esse é o importante. Bom, Giselda, falando um pouco sobre, a gente percebe, né, então, o crescimento cada vez maior nos bairros, né? Certamente no futuro teremos ainda esse movimento, mas como tu observa também, ao mesmo tempo em que temos bairros cada vez mais autônomos, mais desenvolvidos, com mais opções, o centro, que ainda é a referência comercial de Lajeado, o centro ele não é a referência regional, né, em questão de comércio e tudo mais. O centro ele também vai passar por essa transformação. Como que vai ficar no futuro, né, a nossa área central em relação a comércio, em relação a serviços, ou tende a ter mais migração realmente para os bairros?
Matheus, eu acho que são duas realidades que vão crescer juntas, né? A gente tem observado nas grandes cidades um movimento de reestruturação, de restauração dos centros históricos, o que é extremamente positivo, né? E isso tem gerado muita receita para os municípios. Então, eu acredito que o berço, né, onde a cidade cresceu, ou as cidades de uma maneira geral, elas não podem ficar esquecidas e elas precisam acompanhar esse movimento, assim como o comércio dos bairros, né? E para isso, tanto no comércio dos bairros, como no centro histórico, na parte mais tradicional da cidade, por exemplo, a Júlio de Castilhos, é necessário que hajam esses investimentos eu digo de embelezamento, de bem-estar, de trazer as pessoas para a rua, porque nessas grandes cidades, por exemplo, Porto Alegre, que tem feito um movimento, né, de restauração do seu centro histórico, para trazer pessoas, a segurança precisa estar em primeiro lugar, espaços aprazíveis, bancos, vegetação, árvores, ou seja, o comércio, enfim, ele precisa ser forte, mas o ambiente, o espaço de estar também precisa ser convidativo. Então, é importante, né, que os municípios, as prefeituras, o Poder Executivo fique atento para essas melhorias que são necessárias, né? Retirada de fios em excesso, cuidar com a poluição visual das cidades, enfim, olhar de uma maneira geral para todos esses elementos que tornam um ambiente agradável e que atraiam, né, as pessoas para a rua, que atraiam os comerciantes para colocar novos estabelecimentos, qualificar cada vez mais os seus estabelecimentos, porque a gente pensa assim que estabelecimentos que crescem, eles atraem novos clientes, né, eles se tornam mais convidativos. Então, nesse sentido, essas coisas precisam andar em conjunto, né? Não olhar só para o bairro, não olhar só para o centro, mas sim fazer movimentos, né, que desenvolvam ambos esses espaços, né, para que as pessoas se sintam convidadas a ir para a rua, fazer, né, enfim, fazer as suas compras, mas ao mesmo tempo viver, curtir, tomar um chimarrão, conversar, encontrar com os amigos, né? Então a gente entende que é um movimento paralelo. Eu acho que o comércio ele passa por um momento, e não só Lajeado, eu acho de forma geral, tá? Ele passa por um momento de se reinventar, né? A gente tem aí, porque não estamos nas fronteiras, né? As fronteiras não existem, a gente vê que cada vez mais o impacto vem para o comércio digital, então por isso que a qualidade de vida eu acho que é o foco principal, né? Então as pessoas hoje, eu acho que quando tu tem um comércio, as pessoas querem mais uma experiência, né? Elas precisam mais ter uma experiência naquilo. E eu acho que dá para conciliar tudo isso e dá para trazer desenvolvimento econômico, né? Então é um fator que eu acho que tem que ser olhado de forma que a gente traga cada vez mais formas menos burocráticas, né? E daí pensando até em questões de tarifações e tudo mais, né? Enfim, para que favoreça esse tipo de coisa, para que às vezes aquela loja que lá está no centro e tem um atendimento, porque ninguém vai deixar de querer ter um atendimento presencial, mas ele também possa atuar no mercado de venda virtual, né, no mercado da internet. Eu acho que e isso a gente pode trazer, são empresas de tecnologia, estando aqui elas podem estar auxiliando esse setor a se desenvolver. Jair, tu traz uma questão bem importante. O comércio digital, ele tem desafiado muito o varejista tradicional. Mas, por um lado, é muito bom, porque todos precisamos nos reinventar, todos precisamos atender da melhor forma possível e ter realmente a conveniência que o cliente pede, né? Então, são movimentos que o comerciante ele tem que ficar atento a todos esses movimentos e dar conta disso tudo, né? É verdade. Bom, Fabrício, tu que atua então na Sicredi, né? Que tipos de negócio tu observa, né, nas conversas com clientes e tudo mais, que vai crescer nos bairros nos próximos anos? Quais necessidades tu mais observa, assim, estando ali no dia a dia com o Sicredi, recebendo empreendedores e tudo mais? Então, a gente observa que o que nós temos hoje nos nossos bairros, que são os serviços, né, que é o comércio que atenda, né, o que aquela população procura, não vai mudar muito disso, né? O que eu entendo, né, não é questão de não mudar, mas é muito mais o que as pessoas procuram. Justamente foi o que foi falado aqui pelo Jair e pela Gisela, a questão de ter boas experiências, né? O consumidor, ele cada vez procura mais por comodidade, boas experiências, onde ele consiga o produto que ele procura o mais próximo possível, né?
Então eu vou reforçar de novo aquilo que eu coloquei antes, o quanto que a gente precisa estar evoluindo nisso nos nossos bairros, na nossa cidade, né? Vamos pensar um pouco aí, anos atrás a gente tinha muita coisa que a gente acabava indo para Porto Alegre. O que hoje nós vamos fazer em Porto Alegre? Vamos pensar dessa forma, o quanto que a gente consegue, né, dentro do nosso município, se organizar e ter aqui, né, por tudo que evoluiu. E no interior da mesma forma. O interior também não vem mais tanto para Lajeado como já vinha. Né? Então, o quanto que a gente precisa estar conectado com isso para que a gente possa levar essas boas experiências. O nosso trabalho numa instituição financeira, falei há pouco, a gente vai continuar tendo estrutura física. Mas que tipo de estrutura física? Não é mais aquela estrutura física gigante, fazia voltas as filas, né, dentro da instituição financeira. Hoje, as pessoas, vamos colocar lá, ganharam 1 hora no seu dia, mais ou menos. Né, quem muito ia num banco para pagar conta, né, hoje vai no Sicredi para tomar um café, né, para tomar uma decisão importante, como eu falei antes, mas não é só para pagar conta. Isso tu faz no aplicativo, tu faz no mobile, tu faz de outra forma. Então, é nisso que também todos nós, o comércio como um todo, né, os nossos prestadores de serviços, é nisso que a gente tem que estar muito ligado e antenado. O que vai acontecer, como que eu vou chegar nesse consumidor, como que eu faço ele, né, ter essa experiência comigo. Então, nesse sentido também, que a gente enxerga o Sicredi, o cooperativismo dentro desse ecossistema. Que nós, como nós, temos que nos movimentar para trazer, né, para fazer com que esse nosso associado continue, né, tendo boas experiências na cooperativa. E até para contribuir aqui com o número que a gente fala de local, né? No último ano, a gente distribuiu dentro da cooperativa 45 milhões de reais com os associados. Dentro de cota capital e conta corrente. Então eu tenho o número aqui da nossa agência de conventos. Só aqui em conventos, 1.100.000 reais, praticamente. Então, se eu tenho um comércio forte, se eu tenho um serviço bacana, se eu trago boas experiências, o quanto disso vai movimentar dentro de conventos? É verdade. O quanto disso o nosso associado, porque ele vive aqui, ele trabalha aqui, ele está empreendendo aqui, o quanto que fica no nosso bairro? E aí, o quanto que a gente consegue trabalhar para que essa descentralização, que esses bairros tenham vida própria, o quanto que a gente consegue estimular mais pessoas vindo, mais negócios acontecendo, e o quanto que vai ser esse número, né, daqui a 2 anos, 3 anos. A gente tem muito para fazer, mas a gente sabe também que muitas respostas ainda virão. Né? A gente não tem, a gente fala muito toda essa questão de inteligência artificial, mas o ser humano ainda vai precisar muito dessa convivência, do abraço, do aperto de mão. Então eu acredito muito ainda que serviços, o comércio como um todo, vai ter muito ainda a presença do humano por trás e querendo viver essas experiências, que não é só comprar numa lojinha online, tem que ter. Acho que tem que ter esse serviço também, mas não é só um ou outro. Né? A gente tem que viver num equilíbrio. É verdade. Bom, Daniel, para fechar essa rodada também de perguntas, como presidente de associação de moradores, como tu observa daqui a 20, 30 anos, conventos, mas também outros bairros, cada vez mais com essa autonomia, com as pessoas procurando fazer as suas necessidades, suas compras no território local, sem precisar fazer grandes deslocamentos? Eu acompanho, como falei antes, Conventos, e tenho uma expectativa muito boa aqui de Conventos, que Conventos é um bairro de gente trabalhadora, é um bairro muito bom de se morar. A gente já tem várias conquistas, uma que eu não citei aqui foi a municipalização da RS 421, que passa por aqui. Isso abriu uma oportunidade de investimento muito grande aqui na parte comercial da principal, da Pedro Teobaldo Breitenbach. Hoje ela é municipalizada. Para te ter um exemplo prático, o que isso muda, quando era do Dyer, o recuo viário para cada lado era 45 metros. Então todas as obras que a gente tinha aqui praticamente, inclusive o Sicredi estava lá no início, ela não estava registrada no registro de imóveis porque o Dyer não dava liberação. O que acontece hoje com a municipalização é 10 metros do eixo da pista mais 4 de ajardinamento que o pessoal acaba utilizando para estacionamento. Então são várias conquistas, vários crescimentos, muito crescimento aqui, mas principalmente eu acho que passa pela mobilidade. E dizer que
as expectativas são as melhores possíveis aqui para o bairro, mas principalmente que o nosso poder público consiga ter a felicidade de conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Esse vai ser o maior desafio. Mas é muito bom estar aqui, é maravilhoso. Esses próximos 2 anos aí vão ser na tentativa de montar um planejamento estratégico aqui para o nosso bairro e contribuir o que a gente puder aí para o nosso bairro, porque com certeza, já parabenizando as administrações de associação anteriores e projetando e tentando formar novos líderes para os próximos anos, que a gente possa, como diz o Sicredi, né, quem coopera cresce. Se a gente puder cada um cooperar um pouquinho aqui, dar um pouco do seu tempo, da sua parte da vida aí, eu acho que só vai trazer coisa boa para o nosso bairro. É verdade. Muito bem, debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo Hora e da Imogel. Chegando ao final desta edição, queria rapidamente agradecer aos nossos convidados de hoje, começar pelo Daniel, né, que é um dos anfitriões aqui, né, do bairro Conventos, né, também da Associação de Moradores. Parabéns, Matheus, em nome do Grupo A Hora, parabéns, Imogel, por apoiar. Obrigado sempre o Sicredi, Fabrício. A minha ligação com o Sicredi é desde lá da época do seu Ruben Knights, lá, que eu era muito amigo do filho do seu Ruben, Fernando. A Giza, uma grande amiga. O Jairo, um grande amigo também. Então, sucesso para todos nós e obrigado a oportunidade. Fabrício, obrigado também por aceitar o nosso convite, também já agradecendo a Simone Hockenbach, né, que é assessora de imprensa da CDL, que também viabilizou a participação dele aqui nesse debate. A gente que agradece, sempre bom poder estar junto aí nesses momentos aí de construção, que a gente está aqui construindo, né, uma Lajeado melhor, é o que todos nós queremos, né. Então a gente fica muito grato de poder estar junto aqui, né, o Sicredi sempre à disposição, né, para que a gente possa olhar para o futuro. E nesse nosso trabalho de construir juntos uma sociedade mais próspera, né? Então passa muito por tudo isso, de melhorar essa qualidade de vida, agregar renda. Então a gente está melhorando os nossos bairros, a gente está melhorando a qualidade de vida das pessoas e consequentemente a nossa cooperativa, né? Quanto melhor tiverem os associados da cooperativa, nossa comunidade, melhor também será a nossa cooperativa e mais preparada para o futuro. Muito bem. Jair, muito obrigado, representando aqui o Poder Público de Lajeado. Eu que agradeço, Matheus. Eu acho que nosso dever estar aqui e sempre levando informação, e como digo, a gente está lá num espaço, né, num cargo público, onde que a gente tem que levar também, além de essa acessibilidade, levar informações, a gente também tem que doar um pouquinho do nosso sangue para fazer melhor, né? Eu acho que, como eu disse antes, como o Daniel está fazendo, cada um de nós está lá dentro também porque quer uma Lajeado melhor, né? Eu tenho dito isso muito, né, nos últimos tempos. Eu acho que quando me pedem quais são as ações que a prefeitura vai fazer para atrair investimentos, eu digo cuidar das pessoas, né? Então, atrair pessoas, a gente atrai negócios e a gente vem fazendo isso, acho que muito bem, né? Lajeado é uma cidade acolhedora, uma cidade que tem tudo, né? A gente não precisa ficar indo a outros lugares, às cidades maiores para buscar. Nós já temos tudo disponível aqui, temos uma ótima universidade, temos um ótimo hospital, então isso também ajuda muito nessa questão, né? Então olhar e aquela ideia, né, de que a gente tem que olhar para o crescimento econômico, para o desenvolvimento, aquela ideia lá atrás de que é um dos melhores, segundo os estudiosos da área de desenvolvimento urbano, é o melhor exemplo, que é uma grande centralidade e outras centralidades menores, que geralmente elas são condicionadas nos bairros, mas o mais importante, né, que quando a gente olhou lá atrás, eu estava junto desse grupo que fez o olhar em cima do plano diretor, a gente olhou lá atrás, a gente, claro, né, teve um acompanhamento de uma profissional que é expert no assunto, e ela disse, vocês já têm isso montado, então vai ficar bem mais fácil de fazer. Então a gente já tinha essa ideia da centralidade de Conventos, da centralidade de São Cristóvão, né? Mas Conventos sempre teve já alguma coisa e só vem crescendo cada vez mais, né? Então eu acho que não é o poder público que vai dizer que é lá na Benjamin, entre Quadratal e Quadratal, que nós queremos desenvolver mais a cidade. Não, a cidade é feita por nós, pelos empreendedores, pelas pessoas que vivem, eles que vão determinar onde vai crescer, onde vai se desenvolver mais. Mas claro, a gente nunca vai deixar de olhar para o nosso grande centro,
né? Que é um centro Acho histórico bom. que foi... Mas é verdade isso, eu acho que é uma coisa importante. A gente vê um movimento muito forte, não São Paulo também, de revitalização. A gente vê um movimento Porto Alegre também, começou com levar de novo algo para o centro histórico, né, de Porto Alegre. Lajeado tá aqui, sofreu muito, nosso centro antigo, né, vamos chamar assim, ele sofreu muito, né? Mas a gente não pode deixar de olhar nem como pessoas, né? A gente tem que dar esse olhar para o centro, esquecer que a gente teve problemas, mas a gente acho que não vamos ter mais igual, né? Mas desenvolver de novo. Eu acho que é um lugar tão bonito, é um lugar que temos a proximidade do rio, né? Tem muita coisa para acontecer. Então, Lajeado, a tradicional Júlio de Castilhos, né? Ela não vai deixar de existir, ela só vai se reinventar no passar do tempo, né? É verdade. Só isso, eu acho. Então, obrigado pelo espaço e se deixar eu vou falando muito aqui. Tudo certo. Obrigado, Jairo. Giselda, muito obrigado mais uma vez também. Obrigada, Matheus, pelo convite. Uma alegria estar aqui com todas essas lideranças, né? E dizer que eu acredito muito no crescimento, no desenvolvimento econômico, político, social de Lajeado, porque nós temos uma população que trabalha muito, que pensa no coletivo, nós temos entidades fortes, o associativismo é forte, como já foi dito aqui, então eu acredito que esse é o caminho. E no momento em que todos nos sentamos para conversar, debater, que todos podemos ser ouvidos e entender o que é melhor para a coletividade, o município ele só tende a se desenvolver cada vez mais. Então eu acredito muito nisso, porque isso é nato nosso, é aqui da nossa gente, né? Esse movimento associativista e também, como foi falado aqui, né, nós mostramos a força nas enchentes passadas, né? Nós mostramos a força do nosso povo aqui de Lajeado e da região. Então eu acredito que se a gente realmente ter esse olhar detalhado para os bairros, para o centro e o que as decisões importantes, né, que são necessárias e ações importantes também a serem realizadas, nós só temos a nos desenvolver cada vez mais. Então eu acredito muito nisso. Muito bem. Então muito obrigado aos nossos convidados mais uma vez. Lembrando que o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, então vai ao ar no YouTube e também no Facebook e ele retorna no mês de julho. Um forte abraço a todos e até a próxima.